Nesta noite de quinta-feira, dia 12 de fevereiro, acaba de ser confirmado um dado que sacudiu Brasília inteira e está virando pauta obrigatória nos noticiários de todo o país. Lula aparece perdendo em cenários de segundo turno no estado de São Paulo para 3 nomes fortes da oposição: Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, segundo uma nova rodada do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada agora há pouco. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu vou ser direto com você, sem rodeio nenhum. Quando o presidente em exercício começa o ano apanhando feio em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país e coração econômico da América Latina, isso não é oscilação estatística de margem de erro. Isso é sinal de alerta máximo aceso no painel do Planalto. O que chega nesta noite é o seguinte: a esquerda entrou num modo de desespero político que ela tenta disfarçar com toda a força. Mas os números crus não deixam mentir. Porque não é só a simulação de segundo turno que está ruim para o governo. A mesma pesquisa aponta também um cenário brutal de desgaste do governo federal em São Paulo, com Lula mais desaprovado do que aprovado entre os eleitores paulistas. E isso está acontecendo no começo do ano, com máquina pública na mão, com estrutura toda montada, com verba liberada, com cargo distribuído, com palanque armado. E ainda assim o presidente está perdendo o terreno político onde mais importa ganhar. E aqui começa o ponto central, que a Globo e grande parte da grande imprensa tenta temperar, suavizar, contextualizar, para não virar manchete do tamanho que deveria virar. Historicamente, no Brasil, quem está no poder larga na frente da corrida eleitoral. A máquina pública inteira costuma empurrar narrativa favorável, entregar agenda positiva fabricada, ocupar espaço midiático, criar fato político artificial, usar publicidade institucional pesada e disputar o imaginário popular com dinheiro público. Só que nesta noite o que o Brasil inteiro está vendo é algo completamente diferente. O governo federal tem a máquina toda à disposição, mas parece ter perdido completamente o controle da rua, o controle da opinião pública real. E a prova disso está no lugar mais simbólico possível para qualquer projeto nacional: São Paulo. O recado que vem de São Paulo é devastador. O discurso oficial não cola mais na prática. O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado hoje à noite, coloca Lula sistematicamente atrás da oposição conservadora, em todos os cenários principais de segundo turno, no estado mais decisivo do país. E os nomes que aparecem batendo Lula não são aleatórios. São figuras com peso político real e estrutura consolidada. Flávio Bolsonaro, senador da República e herdeiro político direto de um eleitorado massivo, que mesmo sob pressão institucional pesada e criminalização cultural constante, segue mobilizado e ativo nas ruas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com máquina estadual forte, presença crescente no debate nacional e aprovação consolidada no maior estado do Brasil. Ratinho Júnior, governador do Paraná, que aparece como alternativa viável fora do eixo tradicional e desgastado do PT e do lulismo. E quando uma bomba dessa explode em pleno fevereiro, no começo do ano político, a mensagem para Brasília é cristalina. O encantamento acabou de vez. A esquerda petista sabe perfeitamente disso, e é exatamente por isso que o clima nos bastidores do Planalto e do PT, nesta semana, é de correria nervosa, de reunião de emergência, de ajuste de rota às pressas. E por que isso é absolutamente devastador para o projeto de poder da esquerda? Porque o PT sempre trabalhou historicamente com uma lógica operacional muito simples e testada. Controle total da narrativa nos grandes veículos, ocupação estratégica de instituições-chave do Estado, presença midiática constante em todos os canais possíveis e conversão disso tudo em vantagem eleitoral automática e permanente. Só que tem um problema gigantesco nessa equação tradicional. A sociedade brasileira mudou profundamente. Hoje, em 2026, mesmo com o aparato estatal inteiro funcionando a todo vapor, o governo federal não consegue mais impedir que a percepção real de crise econômica, política e moral se espalhe pela população. E quando a percepção negativa vira maioria consolidada, não adianta mais pacote emergencial de bondade fabricada, não adianta campanha publicitária bonita e cara, não adianta evento oficial com artista famoso contratado,
E aqui eu preciso tocar num ponto político explosivo que está circulando com força total nesta semana inteira. O ambiente cultural brasileiro, e especificamente o carnaval, viraram campo de batalha e disputa política aberta e declarada. Nos últimos dias virou notícia nacional uma ação judicial tentando barrar um desfile de escola de samba que homenageia diretamente Lula no Rio de Janeiro. E o tema reacendeu com força o debate público sobre o uso político de estrutura pública, esquema de patrocínios direcionados e falta total de isonomia em pleno ano pré-eleitoral. Um tipo de discussão institucional que sempre volta com força quando o governo federal tenta descaradamente transformar festa popular tradicional em palanque eleitoral disfarçado. E aí você começa a entender com clareza o tamanho real do desespero do Planalto. Quando o governo precisa literalmente grudar a imagem pessoal do presidente numa vitrine cultural nacional gigantesca para tentar recuperar artificialmente simpatia e popularidade perdidas, é porque o desgaste político já está passando do ponto de não retorno. Mas espera aí, Lula não estava tecnicamente na frente em outras pesquisas recentes? Sim, estava. E é justamente aqui que a análise política fica ainda mais explosiva e preocupante para o governo. Em janeiro deste ano, por exemplo, uma pesquisa nacional citada pela agência internacional Reuters mostrava Lula ainda liderando tecnicamente intenções gerais de voto e à frente numericamente de adversários principais de direita no cenário nacional amplo. Então, o que diabos está acontecendo agora em fevereiro para mudar tudo tão rápido? O que acontece é simples. O Brasil real e concreto é feito de movimentos regionais poderosos, e quando São Paulo, o maior estado, o mais rico, o mais influente, começa a virar placar eletrônico gigante de rejeição ao presidente, isso historicamente costuma contaminar tudo ao redor rapidamente. Contamina a opinião consolidada de empresários e da classe média urbana produtiva. Contamina a influência decisiva sobre o debate político nacional. Gera efeito de manada política em outros polos eleitorais importantes. E, principalmente, muda radicalmente a leitura coletiva de viabilidade eleitoral. Porque política de verdade não é só sobre quem tecnicamente tem voto garantido no papel. Política real é também sobre quem parece inevitável, quem parece vencedor natural, quem parece dono do futuro. E nesta noite de quinta-feira, o que essa pesquisa do Paraná faz de forma brutal é quebrar completamente a aura artificial de inevitabilidade que o PT tentava construir em torno de Lula para 2026. A direita brasileira reage e cresce, mesmo com Bolsonaro preso. E agora eu vou dizer algo político que a grande mídia tradicional tenta insistentemente reduzir, esconder, minimizar ou tratar como acidente estatístico irrelevante. A direita conservadora brasileira continua absolutamente viva, organizada nacionalmente e em movimento crescente nas ruas, mesmo com Jair Bolsonaro preso e formalmente fora do jogo institucional direto do dia a dia político. Nesta semana mesmo, inclusive, voltou com força ao noticiário nacional o debate jurídico sobre concessão de prisão domiciliar para Bolsonaro. A defesa apresentou um novo pedido formal ao Supremo Tribunal Federal, alegando questões documentadas de saúde, e isso mantém o tema Bolsonaro no centro absoluto do tabuleiro político nacional, quer a grande imprensa goste disso ou não. E por que isso importa diretamente para a disputa de 2026? Porque um governo normalmente espera, calcula e até aposta que, com o principal adversário político neutralizado judicialmente, o campo oposto inteiro desmorone por falta de liderança e de direção. Mas simplesmente não desmoronou. Muito pelo contrário, o eleitorado conservador brasileiro está migrando estrategicamente para outros nomes fortes de direita, mantendo as mesmas pautas ideológicas, mantendo a mesma posição política firme, mantendo a mesma energia combativa de sempre. E agora isso aparece com clareza total e inegável em São Paulo, o estado que decide presidência. É exatamente o que eu venho dizendo aqui no Pátria Sem Filtro dia após dia, semana após semana. A direita brasileira não é um CPF isolado, não é uma pessoa física vulnerável. A direita é um movimento social amplo, enraizado e resiliente. E o sistema político estabelecido está sentindo com clareza o cheiro forte de 2026 chegando. Agora presta muita atenção neste ponto crucial. Quando a maré política vira de forma clara contra o governo,
A primeira reação instintiva do sistema de poder é tentar controlar e mudar as regras formais do jogo. E nesta noite existe um pano de fundo institucional perigosíssimo que não pode ser ignorado por ninguém que acompanha política de verdade. O Tribunal Superior Eleitoral e todo o ambiente institucional ligado a ele estão discutindo ativamente mudanças, ajustes e minutas técnicas para as regras eleitorais oficiais de 2026, incluindo vários pontos extremamente sensíveis como pré-campanha, regulação de pesquisas eleitorais, critérios de distribuição de recursos públicos de campanha e, atenção máxima aqui, responsabilização e remoção sumária de conteúdo digital. E é exatamente aqui que a atenção de todo patriota precisa crescer exponencialmente, porque qualquer ajuste aparentemente técnico na engrenagem de controle digital, no alcance orgânico de conteúdo político e na velocidade de retirada administrativa de publicações vira, na prática real, um poder institucional gigantesco de influenciar e direcionar o debate público, especialmente quando o país já vive uma atmosfera política pesada de conflito institucional aberto. Some isso ao fato concreto de que o Supremo Tribunal Federal também começou o ano de 2026 com julgamentos polêmicos e discussões institucionais que tangenciam perigosamente os limites da liberdade de expressão garantida pela Constituição. E você tem montada uma tempestade perfeita. Pesquisa ruim para o governo federal. Reação popular espontânea crescendo. Pressão institucional crescente por controle do debate. E eu vou falar sem rodeio nenhum, porque aqui no Pátria Sem Filtro não tem medo de desagradar militância fanática de lado nenhum. Isso tudo tem cheiro forte de tentativa coordenada de ajustar artificialmente o campo de jogo para favorecer um lado em 2026. Ah, mas você está citando indiretamente Moraes. Eu estou citando o ambiente institucional real. E o ambiente institucional é um só, transparente para quem quer enxergar. STF e TSE no centro absoluto da arena política, com decisões monocráticas e regras administrativas que impactam diretamente e de forma desproporcional o debate político nacional. E uma figura como Alexandre de Moraes é peça central, reconhecida desse ecossistema institucional há anos inteiros, e o país inteiro sabe perfeitamente disso, mesmo quando muitos fingem publicamente que não sabem. Bastidores, investigações, operações e Brasília em ebulição total. E como se não bastasse a pancada eleitoral brutal em São Paulo revelada hoje, Brasília está vivendo intensamente nesta semana inteira uma sequência pesada de fatos políticos e jurídicos que reforçam ainda mais a sensação generalizada de instabilidade institucional. O Supremo Tribunal Federal caminhou nesta semana para manter prisão preventiva em investigação gravíssima de suposta venda de sentenças judiciais dentro do Superior Tribunal de Justiça. Um tema explosivo que explode no coração institucional do Poder Judiciário brasileiro e alimenta desconfiança geral massiva da população. No Senado Federal, um grupo articulado de senadores que acompanha de perto investigações sobre o escândalo bilionário do Banco Master se reuniu formalmente com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Sinal claríssimo de que tem gente poderosa jogando pesado nos bastidores de Brasília neste exato momento. Esse é o ambiente político e institucional explosivo em que a pesquisa devastadora de São Paulo cai como bomba esta noite. Porque quando o governo perde fôlego claro nas pesquisas eleitorais, ele instintivamente tende a procurar apenas duas saídas possíveis: agenda positiva forçada artificialmente ou controle institucional e narrativo pela força. E é justamente por isso que a esquerda petista está visivelmente nervosa e agitada nesta semana. O ponto de virada histórico. Lula fora do jogo como símbolo político. Vamos deixar algo absolutamente cristalino para não haver dúvida ou distorção. Pesquisa isolada de fevereiro por si só não define tecnicamente eleição que só acontece em outubro, mas ela define com precisão uma coisa política fundamental. O mito fabricado da invencibilidade eleitoral de Lula caiu de vez. E o título político de hoje? Lula não está mais no jogo real de 2026. É a leitura política honesta do momento atual. Não é uma sentença jurídica formal. É um retrato fiel do tabuleiro político real. Porque um presidente da República, que no começo do ano
com máquina pública inteira na mão, já aparece perdendo feio no maior e mais importante estado do país, acaba de receber um carimbo político silencioso em Brasília. Vulnerável. E quando o sistema político de Brasília percebe vulnerabilidade real de poder, ele imediatamente se mexe e se reposiciona. Quando o mercado financeiro percebe vulnerabilidade política, ele instantaneamente recalcula risco e investimento. Quando aliados históricos percebem vulnerabilidade eleitoral, eles automaticamente começam a negociar cenários do pós-Lula. E quando o eleitor comum percebe vulnerabilidade de viabilidade, ele racionalmente muda o voto por cálculo de viabilidade eleitoral. É exatamente assim que quedas políticas históricas acontecem na democracia. Não é com um único evento isolado e dramático. É com uma sequência acumulada de rachaduras pequenas e médias, até que de repente, num determinado momento, tudo desaba de uma vez. Compromisso direto com você, patriota brasileiro. E eu vou reforçar aqui com clareza, olhando diretamente nos seus olhos nesta noite. Eu não estou minimamente preocupado em desagradar ou agradar a militância organizada da esquerda. O meu compromisso editorial diário é exclusivamente com quem quer Constituição Federal respeitada, limites claros entre poderes da República, liberdade individual garantida e ordem institucional legítima. E é exatamente por isso que o Pátria Sem Filtro vai continuar, dia após dia, mostrando com coragem o que muita gente poderosa tenta deliberadamente esconder, amenizar, relativizar ou empurrar covardemente para uma notinha discreta de rodapé. Porque hoje, nesta noite de quinta-feira, o que está completamente escancarado para quem quer enxergar é o seguinte: Lula sangra politicamente em São Paulo. A oposição de direita cresce nacionalmente mesmo com Bolsonaro preso. As instituições de controle discutem ativamente novas regras para 2026. E o país inteiro entra em rota clara de colisão política e institucional rumo à eleição de 2026. E agora eu te pergunto com toda a seriedade e responsabilidade: se o governo federal já está apanhando feio no maior estado do país agora, em fevereiro, o que exatamente eles vão tentar fazer daqui para frente para segurar artificialmente 2026? Você sinceramente acha que vão aceitar passivamente a derrota nas urnas? Ou vão tentar mudar as regras do campo no meio do jogo? Quero ler sua opinião sincera nos comentários aqui embaixo. Lula ainda tem caminho real e viável para 2026 ou a queda política já começou de forma irreversível? Comenta agora, deixa o like e compartilha este vídeo. Aqui é Pátria Sem Filtro, informação sem filtro, sem medo e sem submissão.